Estou falando com vocês aqui nesta sexta-feira, 4 horas da tarde, sol a pino em Porto Alegre, céu azul, temperatura alta. Belo dia de sexta-feira em Porto Alegre. Olha só, pessoal. Estão vendo isso aqui? Sabe quando é que nós vamos parar? Nunca. É fácil. Nunca. Aliás, eu estou parafraseando o que disse o presidente Bolsonaro esta manhã, numa live ali, emocionada, se despedindo. São 4 horas da tarde, daqui a 3 horas está chegando nos Estados Unidos. O que disse o Bolsonaro? O Brasil não acaba no dia 1º de janeiro. Claro, não acaba não. O presidente estava muito emocionado naquela live dele. E quando ele diz assim, o Brasil não acaba no dia 1º de janeiro, ele passa o sinal de que eventualmente voltará para comandar a oposição. Eu recebi pelo WhatsApp, pelo meu e-mail, aqui mesmo, pelo meu blog, polibiobraga.com.br, dezenas e dezenas de manifestações. De um lado, do pessoal lulopetista, chamando o Bolsonaro de fujão, de traidor, já vai tarde, está indo embora porque senão vai ser preso. E, de outro lado, manifestantes, esses nossos bravos brasileiros, patriotas, que hoje estão comemorando 60 dias diante dos quartéis, clamando pela intervenção das Forças Armadas para ajudar os brasileiros a resgatar a legalidade constitucional violada. É isso aí. Desse pessoal, deste lado aí também, as críticas são ferozes ao Bolsonaro. Quase daquele tipo do dia 7 de setembro, né? Vocês se lembram? Muita gente não entendeu aí por que razão, no dia 7 de setembro do ano passado, o presidente Bolsonaro topou aquele acordo proposto pelo Temer, e muita gente, como Zé do Trovão, Oswaldo Eustáquio, não entenderam e começaram a fazer críticas ferozes ao presidente. Ah, recuou. Eu já vou dizer para vocês aqui por que o presidente Bolsonaro recuou naquela ocasião e agora também está recuando. O presidente disse que ficou calado durante 2 meses nessa live. Eu publiquei a live, está aí no meu blog polibiobraga.com.br. Vamos lá dar uma olhadinha, né? Estou falando em cima dos acontecimentos, mas é assim que jornalista tem que fazer. Bom, o presidente disse que permaneceu calado durante 2 meses porque estava procurando alternativas legais. Olha, o presidente nunca se impôs como um líder de uma revolução, nunca foi chefe ou se propôs ser chefe de uma guerra civil. E também nunca foi líder de um golpe de Estado. Ele sempre falou para vocês estão lembrados, olha, dentro das 4 linhas. Ah, mas os adversários não estão jogando dentro das 4 linhas. Mas nós estamos jogando dentro das 4 linhas. Bom, o que o presidente disse? Estava buscando alternativas legais. Para quê? Para desatar o nó criado pelas intercorrências verificadas durante o processo eleitoral. Mas ele nunca citou o 142, nunca disse que ia apelar para o 142. Podia apelar, sim, para o 142. Né? Embora o presidente não tenha deixado na sua live aí clara a natureza das alternativas que buscou nesses 60 dias, está claro que a principal delas foi a de buscar apoio militar. Isso não aconteceu. Ele não disse isso, mas não aconteceu, é evidente. Porque a única alternativa que existia, que continua existindo, para conter o avanço do eixo do mal aí, sobre as nossas liberdades e em direção deles de volta aos cofres generosos
do Tesouro, da viúva, a única alternativa é, evidentemente, o 142, a única alternativa legal, constitucional. Mas é claro que, como em qualquer mandamento legal, cumpre quem tem juízo e manda quem tem a força. Ele deixou nas entrelinhas aí muito claro que não conseguiu o apoio que ele precisava. Né? Bom, e agora? Agora é isso aqui, ó. A verdade é o seguinte, isso aí, como eu já disse para vocês aí, é um processo, né? Um novo ciclo político, econômico e social começou com as manifestações que foram para as ruas a partir de 2015, que resultaram na deposição da Dilma, na prisão do Lula, na eleição do Bolsonaro, e durante todo esse período do Bolsonaro. São as forças, até cegas da natureza, que promovem este avanço. Pode, eventualmente, algum soluço impedir que ela prossiga como deveria prosseguir, mas são soluços. Na história, isso não passa de soluços. E a história, assim, ela pode se repetir como farsa, né? Ou como tragédia, como disse meu amigo Paulo Figueiró Júnior, da Banda Louca Liberal. O que quais são as principais leituras que eu faço, então, desse episódio aí de hoje, desta sexta-feira? Bom, primeiro essa questão da intervenção das Forças Armadas. É cada vez mais evidente que isso não aconteceu nem vai acontecer, né? O presidente Bolsonaro articulou um apoio militar à decisão de implementar o artigo 142 até a 1/10 hora. Ele obteve, segundo se sabe, e eu pesquisei, a adesão das principais forças da Marinha e da Aeronáutica, e até de boa parte do Exército, para uma intervenção do que ele chama uma intervenção dentro das 4 linhas, ação legal. Mas na força mais importante, que é o Exército, ele, na verdade, enfrentou dissensões invencíveis, e ele não quis arriscar. Não apenas em relação a ele, como líder, mas ao conjunto da população brasileira, né? O discurso dele até tem um momento ali que ele fala até em forças externas. Olha, eu posso dizer para vocês o seguinte, ele estava falando em pressões internacionais. Como pressões internacionais? Dos Estados Unidos, do governo, desse governo esquerdopata aí do Joe Biden dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos, mas da União Europeia. Ele não citou nomes, mas ele falou claramente em um cenário internacional adverso também, que não colaborou. É muita coisa. Essa viagem para os Estados Unidos. Olha, eu já disse para vocês que o presidente não é um líder revolucionário, não é um golpista, não é chefe de guerra civil. E é por isso que ele sai de cena agora, dentro do jogo político tradicional. Mas não sai da cena. Claro, ele sai um dia antes, no dia 30, hoje, para os Estados Unidos, até aconselhado por seus advogados, pelo GSI, por quem está mais perto dele. Olha, nós estamos vivendo um estado de exceção. Claro, pessoas estão sendo presas a todo momento. Jornalistas e políticos são trancafiados na cadeia ou já estão exilados. Há toda uma situação configurada aí, inclusive durante essa semana, aí, com denúncia a respeito de atos de terrorismo, todos eles destinados a criar um cenário onde o epílogo poderia ser a prisão do próprio presidente. Evidentemente, havia, né, uma ameaça grave à integridade do presidente e da família. É por isso também que ele já se antecipou mandando a família para os Estados Unidos e hoje
foi para os Estados Unidos, né? De modo que ele não permanece aqui. E não permanece aqui principalmente para, no domingo, não passar a faixa presidencial, porque passar a faixa presidencial seria desmentir tudo o que ele denunciou até agora, inclusive sobre o resultado das eleições. Não poderia fazer isso aí. Não vai fazer. No momento que eu estou falando com vocês aqui, já assumiu o governo o vice-presidente Mourão, Hamilton Mourão Filho. Ele é o novo presidente. Substitui o presidente, claro, né? É um presidente interino, porque o Bolsonaro não renunciou e o mandato dele não terminou. E não importa que ele esteja nos Estados Unidos. Então, o Mourão já assumiu interinamente, vai ficar ali até a posse do Lula da Silva no domingo. Vai passar a faixa? Sinceramente, não sei se vai passar a faixa. Eu conversei até com o pessoal do Mourão ainda há pouco aí. Até esse momento, o Mourão não tinha decidido ainda se ia passar a faixa ou não. Eu tenho para mim que ele vai passar, sim, a faixa, né? O Mourão nunca foi enfático dizendo, olha, não vou passar a faixa. Ele sempre foi meio oblíquo em relação a essa questão. Quer dizer, não, olha, o presidente é o Bolsonaro. Se ele não quer passar a faixa, e se couber a mim, aí é outra situação, posso falar sobre isso aí, né? Bom, e voltando ao discurso do presidente, né? Ele fez um pronunciamento à nação, mas com ênfase para os seus seguidores. Ele narrou os êxitos do seu governo, contou as terríveis pressões que sofreu até agora, explicando por que não pôde e por que razão não pôde atender os reclamos dos manifestantes, que há 60 dias, esses 60 dias que abalaram a nação, por que não pôde atender esses reclamos? E o que vem a partir de agora? O que nós podemos dizer que vem a partir de agora? Sinceramente, o Bolsonaro não pediu para que o povo se desmobilize. Ele não pediu, vocês podem olhar ali o discurso dele, a live dele, ele não pediu isso aí. Mas ele também não incentivou os protestos, mas condenou veementemente os atos de violência, que, aliás, não deveriam ter ocorrido. Mas foram tópicos, né? Foram pontos fora da curva. Não se pode responsabilizar os manifestantes, que aos milhares e milhares estão ainda nas ruas. Não se pode responsabilizar. O jogo, evidentemente, agora mudou de mão, né? O presidente em manga de camisa no seu gabinete de trabalho, né, no Palácio da Alvorada, o presidente fez o seu último pronunciamento como chefe de governo. E, apesar do que queriam milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro e que estão nas ruas aí, ainda estão nas ruas, ele não pôde aplicar o artigo 142. Mas, como disse o Bolsonaro na sua live, o Brasil não vai acabar agora no dia 1º. Esse povo todo que foi para a rua a partir de 2015, foi para a rua a partir de 2015 e não foi pelo Bolsonaro. Nem se falava no Bolsonaro. Foi pelo Brasil. E esse povo não ficará desmobilizado agora. E não pelo Bolsonaro. Mas talvez até pelo Bolsonaro. Mas pelo Brasil. Tem esperança, sim. Eu já passei por essa situação, pior do que isso, muitas vezes. E o Brasil, os brasileiros, sempre souberam sobreviver aos seus piores momentos históricos, produzindo, inclusive, avanços muito importantes. E se tornando o que é o Brasil de hoje, né? Que não é um país eco qualquer, não. É um grande país esse nosso. E o nosso povo brasileiro é um grande povo brasileiro. É isso, senhores. Prestem atenção nisso aqui, hein? Eu vou voltar amanhã, no último dia do ano. Pode ter certeza. Eu prometi que estaria todos os dias aqui com vocês e continuarei.